Oi pessoal, mais uma vez o professor Rafael Kaique, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando por agora, aproveita e se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. Selecionei aqui algumas questões que foram cobradas em concursos recentes no estado de Goiás, ano de 2017, 2018 e também 2019. Esses concursos foram organizados pela Universidade Federal de Goiás por meio do Centro de Seleção. E a partir dessas questões, nós podemos ter uma base para o que vai ser cobrado agora em Geografia e História de Goiás e Goiânia no concurso da Prefeitura de Goiânia. A primeira delas, do ano de 2018, prova da Saneago, temos aqui um fragmento de texto que foi retirado do livro do professor Tadeu Arraes. Esse professor, hoje ele atua no curso de Geografia da UFG aqui de Goiânia e é uma referência nos estudos de Geografia de Goiás, principalmente atuando nos temas desigualdades regionais, tanto que é um assunto que a UFG tem cobrado muito nos últimos concursos. Nós temos inclusive no concurso agora da Prefeitura esse tópico lá no edital, Geografia de Goiás, as regiões goianas. Vejam, no fragmento o autor faz uma crítica. O fato é que nem o Sudoeste é uma ilha de desenvolvimento, Eldorado do Estado, muito menos o Nordeste deve ser considerado corredor da miséria. Há então um contraste, porque Goiás possui várias diferenças regionais no que diz respeito ao PIB, ao IDH desses municípios, e foi criado o imaginário de que algumas regiões são mais ricas, é o caso da região sudoeste, nós temos municípios produtores de grãos para exportação, Rio Verde, Jataí, Mineiros, e as regiões que são menos desenvolvidas, é o caso aí do Nordeste, dentro da mesorregião norte-goiano, há uma imagem de estagnação econômica. O autor faz essa crítica. Considerá-lo como corredor da miséria é aceitar o discurso de não desconfiar das promessas da modernidade. Basta observar que a modernidade produzida no Sudoeste não foi capaz, até o momento, de minimizar o flagelo de parte significativa da população que vive em favelas ou nas periferias de Rio Verde, Jataí, Mineiros e Santa Helena, entre tantos outros municípios. Ao analisar duas regiões do estado de Goiás, o autor do fragmento apresenta um argumento que é baseado no seguinte aspecto. Vou dar uma pausa para você pensar na resposta. A alternativa correta é a letra D. No Sudoeste, a expansão agrícola ocasionou a proletarização de parte significativa da população e manteve a produção da miséria. Quando o autor faz essa crítica, ele quer dizer o seguinte: quando houve a modernização da agricultura, lá nos anos 60 e também nos anos 70, nós tivemos uma mudança no quadro produtivo e também no perfil socioeconômico da região sudoeste. As pequenas propriedades se transformaram em médias e grandes propriedades, que são as empresas agrícolas. O pequeno produtor, dentro desse novo cenário, ele perde a competitividade e é obrigado a deixar a sua produtividade, a sua produção, ou arrendando as suas terras, alugando parte delas, ou mesmo vendendo as suas terras e indo em direção a esses municípios. E quando ele vai para esses municípios, ele acaba ocupando essas áreas periféricas. Por isso que há essa crítica, esse contraponto em relação a esse desenvolvimento. Continuamos aqui, a próxima questão, também de 2018, do concurso Saneago. Essa questão é muito a cara da banca UFG. Um enunciado curto, apenas uma frase. Já temos as alternativas, A até a letra D, e aqui você tem que de fato saber sobre esse conhecimento. Ela traz aqui a correlação de um rio importante e por que esse rio é importante para o estado de Goiás. Então, uma banca muito diferente da que a gente está acostumado aí com a CESP, com a UEG, outras bancas que cobram dentro das suas questões uma interpretação, uma análise. Não, aqui já é uma questão mais objetiva. O rio Paranaíba é um dos rios mais importantes do estado de Goiás porque é utilizado para. A alternativa correta, vou dar um tempo para você pensar também, é a letra A geração de energia elétrica, abrigando grandes barragens.
Então nós temos aqui uma das principais funcionalidades desse curso d'água é justamente a produção de energia. Ali na região sul do estado de Goiás temos essas grandes barragens, inclusive, nessa região. E eu ainda faço um destaque dentro aqui da análise. Também o Rio Paranaíba, a principal bacia hidrográfica do estado de Goiás, no que diz respeito ao abastecimento dos municípios. Temos dentro da bacia do Rio Paranaíba o rio Meia Ponte, que é responsável por abastecer aí aproximadamente 60% da população goiana. A próxima questão, a UFG também costuma fazer isso nas provas. Ela coloca uma imagem e a partir da imagem você tem que trazer ali a resposta. Nós temos aqui um quadro muito famoso em Goiânia. Ele está lá no Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, que é a residência oficial do governador. Temos aqui no quadro uma imagem que mostra trabalhadores dentro de um rio fazendo aí a coleta do material. O painel representa um período da história de Goiás marcado pelo esforço dos... A alternativa correta é a letra B. Os mineradores na extração do ouro no leito dos rios. Quando nós olhamos para esse quadro, a atividade que está sendo desempenhada aqui é a extração do ouro de aluvião, porque retirava-se das margens dos rios esse ouro que estava misturado com outros sedimentos e ele era separado através da bateia, que são essas bacias que as figuras estão segurando. A próxima questão também traz uma imagem de um monumento aqui da capital de Goiânia, edifício da antiga estação ferroviária. O edifício apresentado, um exemplo do estilo que marcou a arquitetura de Goiânia na década de 1930, apresenta características. A alternativa correta é a letra C, da arte déco, caracterizada pela frequente simplificação geometrizante dos seus elementos decorativos. A estação ferroviária, assim como outros prédios históricos aqui de Goiânia, possuem suas características arquitetônicas este estilo que veio da Europa, veio da França, o estilo Art Deco, porque Goiânia foi construída sob o discurso da modernidade. Então, é um estilo requintado que foi utilizado ao construir esses prédios. Vejam que na imagem nós vemos aí a estação ferroviária, que foi inaugurada na década de 50, quando o trem chega aqui em Goiânia, possui uma forma geométrica. Algumas pessoas, ao verem a estação ferroviária, dizem que se parece com um bule de café. Temos aí traços, uma cor muito marcante, que é o amarelo, em boa parte desses prédios. Aqui uma questão também que foi cobrada no concurso Saneago, no ano de 2018. Temos um outro fragmento de texto, foi retirado também de um autor que estuda o processo de ocupação aqui do território goiano. Em suas viagens pela província de Goiás, no início do século XIX, o viajante francês Saint-Hilaire registrou. Saint-Hilaire foi um naturalista que percorreu o interior do Brasil, lá no período ainda da ocupação colonial, e ele fazia o registro das paisagens, o registro das etnias que viviam aqui nos territórios. Então, ao viajar aqui na província de Goiás, lá no início do século XIX, ele vai fazer essa descrição. Os negros e crioulos me diziam que preferiam recolher no córrego de Santa Luzia um único vintém de ouro por dia, do que se porém ao serviço dos cultivadores por 4 vinténs, uma vez que os patrões pagam em gêneros dos quais lhes é impossível se desfazerem. Certos colonos caíram em tal miséria que ficam meses inteiros sem poder salgar os alimentos. E quando o pároco faz a sua excursão para a confissão pascual, sucede que todas as mulheres da mesma família se apresentam uma após outra com o mesmo vestido. Temos aqui o retrato da decadência na capitania de Goiás na passagem do século XVIII para o século XIX. Tivemos aí, nesse processo de estagnação econômica, a queda nas arrecadações,
por conta da estagnação na produção aurífera. Então, o viajante, a fazer esse relato, ele coloca essa situação de decadência das vilas em Goiás. As pessoas ainda insistiam em recolher o ouro lá nas margens do Rio Vermelho, dentro na antiga capital, né, a Vila Boa de Goiás, que era o Arraial de Santana, e mesmo extraindo uma quantidade pequena comparada do século anterior, o século XVIII. Então, o século XIX é um retrato dessa estagnação, um retrato dessa miséria em que a capitania estava naquele momento. A alternativa correta em relação aos registros de Saint-Hilaire se refere ao contexto socioeconômico gerado pela decadência das atividades. É a letra A mineração, pela escassez do ouro e pelo uso de técnicas rudimentares para a extração do metal. É só nós lembrarmos daquela figura lá dos azulejos. As pessoas dentro do rio retirando esse ouro, era muito fácil, pegavam a bateia e separava dos outros sedimentos. Vamos aqui para outras questões, essa daqui do ano de 2017, também da banca UFG no concurso DEMAI, que é a Companhia de Abastecimento de Caldas Novas. Temos aqui um fragmento de texto que foi retirado aí de um livro que retrata esse período de ocupação também. E um fragmento muito curto, aqui é uma informação básica. Se acaso suceder que alguma nação dos ditos índios não queira aceitar a paz que se lhes oferece e impedir com armas que a tropa faça suas marchas, pondo-se em peleja, em tal caso fará guerra, matando-os e cativando-os. É a narrativa em que os colonizadores, os bandeirantes, os europeus, chegavam aqui no território que hoje é o estado de Goiás, naquele momento nem era ainda o estado de Goiás, a capitania estava submetida a São Vicente, vila de São Paulo, e encontravam com as etnias indígenas. Só que não era um encontro nada amistoso. O fragmento do regimento do Anhanguera revela que a história de Goiás, lá no início do século XVIII, foi marcada por essa questão gerou uma certa discordância quando ela foi cobrada nesse concurso, porque nós temos aqui duas alternativas que são similares, mas a gente tem que entender muito bem o contexto dessas duas alternativas. A correta é a letra C, pela violência dos bandeirantes que acreditavam ser superiores aos indígenas. E uma outra alternativa que é semelhante a essa ideia é a letra A, pela selvageria dos indígenas que não aceitavam conviver com os homens civilizados. E aí houve, no momento em que essa prova foi aplicada, o questionamento de vários candidatos, inclusive pediram anulação dessa questão, mas eu vou explicar por que a alternativa C é a correta, inclusive foi o gabarito que a banca divulgou na época, e por que a letra A está errada, é uma questão de contexto histórico. Quando nós temos aqui esse relato parte de um bandeirante, ele não parte de um indígena. Os indígenas, eles não foram considerados na história do estado de Goiás. A narrativa que nós temos, a história que foi contada sobre a ocupação do estado desde o século XVIII, foi pelo europeu. Então, quando a questão trata da história lá no início do século XVIII, ela foi marcada por essa violência, porque os bandeirantes se achavam superiores aos indígenas. Mas quem estava aqui antes eram os índios. Quando a alternativa A, que está errada, fala da selvageria dos indígenas, era uma ideia que os bandeirantes tinham dos indígenas. Na verdade, era o estilo de vida dos indígenas, era a cultura indígena. É óbvio que os indígenas não queriam conviver com os bandeirantes, com os europeus, porque eles já tinham um estilo de vida diferente, eles já viviam aqui antes. Então, é uma questão de realmente a gente ter aí uma análise, uma crítica do que foi escrito, uma crítica da história. Por isso, a alternativa correta é a letra C. Nós temos que pensar nas questões, essa questão aí foi elaborada por um professor da História, do curso de História da Universidade Federal de Goiás, na cabeça dos professores. Quem vai fazer agora o concurso, Prefeitura de Goiânia, tem que pensar, quando for estudar Geografia e História de Goiás, em analisar essas questões, analisar esses conhecimentos históricos e geográficos,
pela cabeça dos professores da UFG, porque são eles que vão elaborar esses conteúdos. Então, sempre que vocês forem estudar aí o processo de ocupação, for estudar diferenças regionais, desigualdades regionais, pensem como esses professores escrevem sobre isso. E a gente tem aqui vários fragmentos de textos, né? Temos aqui História em Documentos, tem os livros também do Saint-Clair, tem o do Tadeu Arraes. Esses professores sempre vão criticar essa narrativa europeia. Uma outra questão que traz também uma imagem, de novo, eu repito, a UFG gosta muito de colocar imagem nas questões, e ela só coloca a imagem e já faz diretamente a pergunta. Nessa imagem, apesar de estar aqui em preto e branco, não com uma visibilidade muito boa, mas nós temos aqui pinturas rupestres. Inclusive essas pinturas rupestres, que estão aqui no estado de Goiás, conservadas no sítio arqueológico, elas retratam os homens que habitavam ali naquele período, no período histórico, e também retratam condições naturais daquela região, animais do cerrado, vegetação do cerrado. A imagem representa a chamada arte rupestre. Encontrada em diferentes regiões de Goiás, esse tipo de arte registra a presença A alternativa correta é a letra A, dos homens pré-históricos que viveram na região há milhares de anos. Vou fazer aqui inclusive um comentário em relação a essa figura que foi colocada na prova. Nós temos em Goiás alguns lugares que preservam essa arte, esse registro rupestre, e um destaque, um local que é muito importante, inclusive muitos pesquisadores fazem os seus estudos lá, é o município de Serranópolis, que fica na região sudoeste de Goiás, muito próximo ali a Jataí. Continuando aqui, nós temos uma questão de 2017, também do concurso da DEMAI. Assim como o restante do país, a economia goiana é muito dependente das rodovias e Goiás possui apenas 2 ferrovias. Quais são elas? Primeiro, a Ferrovia Centro-Atlântica, que é a ferrovia mais antiga. A Ferrovia Centro-Atlântica, ela é a refuncionalização da Estrada de Ferro Goiás. Nós tivemos aqui a construção da Estrada de Ferro no início do século XIX e ela foi, ao longo do tempo, refuncionalizada. Hoje ela se chama Ferrovia Centro-Atlântica. Além da FCO, a Ferrovia Centro-Atlântica, a gente também tem a Ferrovia Norte-Sul. E a pergunta traz aqui, ela passa por um dos municípios. A alternativa correta é a letra C, município de Anápolis. De novo, a questão, a cara da banca UFG, enunciado curto, uma frase, e já coloca ali direto o que ela quer saber sobre aquilo. Não é uma questão que enrola, não é uma questão que tem um texto muito longo, uma análise de um mapa, de um gráfico. Não é comum você encontrar questões da UFG com análise de mapas, análise de gráficos. São questões muito curtas, muito diretas. Você tem que saber daquele assunto. Vejam, eu tenho que saber qual município passa essa ferrovia. Já teve questões, inclusive, fazendo aqui uma observação interessante, concurso que foi para a Prefeitura de Goiânia em 2016. Se eu não me engano, 2015 ou 2016, concurso da Secretaria Municipal de Educação para contratação de professores e demais profissionais da educação. A questão cobrou, na época, qual era a rodovia que havia sido privatizada em Goiás. Vejam, a gente nem espera, né, uma questão dessa, uma questão que está dentro de geografia de Goiás, é uma atualidade também de Goiás, e as pessoas elas não estudaram isso, elas não se atentaram a isso. Qual foi a rodovia mais recente a ser privatizada em Goiás? É a cara da UFG fazer isso, inclusive essa própria questão aí, trazendo uma correlação entre a ferrovia e a cidade, que é Anápolis. E é estratégico a ferrovia passar por Anápolis, porque a gente tem ali uma produção industrial a partir do distrito agroindustrial de Anápolis. Mais uma questão que traz essa relação de um local dentro do estado de Goiás, que a gente tem também uma rodovia, muito parecido com a questão do concurso da educação em 2016. Essa questão também é de 2017, concurso da DEMAI. Os sistemas de transportes estão na base do funcionamento da economia de um estado. Entre as rodovias federais, uma delas corta Goiás de norte a sul. Aqui eu tenho que ter uma leitura espacial da distribuição rodoviária do estado de Goiás, um mapa rodoviário. Nós temos 2
rodovias importantes que passam por Goiás. Uma primeira, né, que está dentro aí da questão eu vou já dar a resposta aqui, adiantando, né, a BR-153, e a outra a 060. A 153, ela corta o estado de Goiás de norte a sul e é um importante eixo de transporte de mercadorias, de deslocamentos, e também foi um fator na década de 50 para o crescimento populacional de vários municípios goianos que estão lá na região norte, porque a rodovia federal começou a influenciar na dinâmica dessas cidades que estão lá na região norte. As pessoas começaram a ocupar essas cidades e a gente teve um crescimento populacional. Temos aqui a última questão que cobre aí as regiões goianas, geografia de Goiás, o ano de 2017 também. Das mesorregiões do estado de Goiás, a que possui o maior quantitativo populacional e abriga a capital do estado de Goiás a alternativa correta é o centro goiano. Essa análise aqui do ano de 2017 levou em consideração a divisão regional feita pela Secretaria de Planejamento, a SEGPLAN. Então a gente tem 10 regiões de planejamento e uma delas é o centro goiano. E agora eu vou fazer aqui a parte mais importante dessa análise, que é o convite para vocês a se matricularem no curso online Geografia e História de Goiás e Goiânia. Eu fiz esse curso especialmente para você fechar as questões de Geografia e História de Goiás e Goiânia no concurso Prefeitura de Goiânia. Aqui tem a página do Hotmart, onde você vai acessar o curso. Na descrição desse vídeo tem o link para você acessar. Valor promocional de lançamento. Pessoal, vocês não vão encontrar no mercado nenhum curso por esse valor. É um valor simbólico, inclusive, pela qualidade do curso, pelo meu histórico de aprovações. Eu tenho aí mais de 8.000 alunos que já gabaritaram essas questões. Vocês querem ver nos depoimentos? É só ir no meu site, é só ir nas minhas redes sociais. Eu tenho tanto depoimento que nem cabe mais na memória. São tantos prints que eu já tirei ao longo desses 6 anos que eu trabalho com essa disciplina. Então aqui na página do Hotmart tem as informações do curso. São 6 aulas, cada aula é um item do edital. E é uma aula muito objetiva, muito direta, é a cara da banca UFG, porque eu sou filho da UFG. Fiz 2 graduações e fiz um mestrado lá na universidade, conheço o perfil da banca e os professores que elaboram essas questões. Então, quando eu fiz esse curso, quando eu pensei nas aulas, eu pensei justamente em você fechar essas questões. Como os professores da UFG irão elaborar essas questões? Foi dessa forma que eu organizei os conteúdos do curso. E aulas que vão aí no máximo de 30 minutos. E aí você entra aqui no Hotmart, faz o seu cadastro, né, para adquirir o curso. Eles vão enviar o link de acesso para você. E aqui é o sistema onde você vai assistir às aulas. Um sistema bastante simples de ser utilizado. Aqui a gente tem a primeira aula, História de Goiás, o bandeirantismo e a sociedade mineradora. Vou dar um spoiler aqui da aula para vocês. Você dá um player. Nessa aula eu abordo todos esses conteúdos e você ainda vai ter acesso ao material da aula, que é o PDF dos slides, para fazer depois revisão, fazer anotações também. Então essa aqui é a primeira aula. A segunda aula, seguindo o edital, Goiás no século XIX e século XX, onde eu vou falar sobre a modernização da agricultura, a estrada de ferro Goiás. E são aulas muito diretas e muito objetivas. Eu sempre falo para os alunos que fazem o curso que aqui é o ouro para você fechar essas questões, é o passo a passo para você de fato entender esses conteúdos de acordo com o que a banca realmente pode cobrar. Além dessas aulas e os materiais das aulas, que são os PDFs, você também vai ter acesso a listas de exercícios exclusivas que eu elaboro em cima daquilo que pode ser cobrado pela banca. E eu vou disponibilizar também, aqui ao longo do curso, aulas extras, conteúdos que não estão no edital de forma explícita, mas que podem aparecer. São conteúdos que saem daqueles tópicos. E os alunos que acessam o curso, agora, nesse período que a gente está tendo aí de inscrições, eles têm um acesso ilimitado. Você pode voltar a assistir o curso quantas vezes você quiser, pode depois utilizar esses conteúdos também para outros concursos. Esse curso está incrível, eu digo que foi até hoje
o melhor curso que eu já gravei. Já fiz aí uns 5 cursos em videoaulas para concursos anteriores e esse foi o melhor, foi onde eu realmente me dediquei ao máximo. Não que eu não tenha feito isso nos outros, né, mas aqui eu dei uma atenção especial porque é uma banca que eu conheço muito bem, é uma banca que eu tenho aí uma proximidade. Então é isso, pessoal. É só você ir lá fazer sua matrícula, entra no link que está aqui na descrição desse vídeo. E eu espero você aqui nos nossos próximos encontros. Um forte abraço e até a próxima!